Shalom, irmãos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo falando biblicamente. Vamos aprender mais da palavra de Deus. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Então, vem comigo! Em Êxodo 5 vai falar sobre o encontro de Moisés e Arão com o faraó. Eles transmitem o que o Senhor ordenou, que era libertar o povo para que eles pudessem adorar a Deus no deserto e também oferecer sacrifícios. O Senhor diz: "Deixa ir o meu povo." Faraó pergunta quem era esse Deus que ele não conhecia e não deixaria o povo ir. E Moisés e Arão insistem, falando que, caso contrário, a ira do Senhor cairia sobre eles. E se isso acontecesse, os trabalhos de Faraó também seriam prejudicados, já que a mão de obra era voltada ali para os israelitas. Mas Faraó foi irredutível e achou que Moisés e Arão estavam distraindo o povo dos seus trabalhos e começou a oprimir mais ainda o povo de Israel. Ele aumentou a carga de trabalho, forçando eles mesmos a juntarem a palha para a fabricação de tijolos sem que a produção caísse. E os tijolos, naquela época, eram grandes blocos fabricados com uma mistura de barro molhado e palha. E Faraó fez aquilo alegando que era porque eles estavam ociosos por estarem sem serviço. Mas foi simplesmente para aumentar o domínio sobre o povo hebreu e eles não darem ouvidos a Moisés e a Arão. Faraó ainda considerou aquele pedido de Moisés como palavras mentirosas. Os superintendentes de Faraó comunicaram aquela ordem ao povo e eles se espalharam por todo o Egito em busca de palha. E eles não conseguiam dar conta de todo aquele trabalho. E até os capatazes, que eram os oficiais israelitas que organizavam o trabalho, foram açoitados. Eles pediram a Faraó para não serem tratados assim, de que quem merecia ser açoitados eram os superintendentes de Faraó que estavam exigindo um volume de trabalho impossível de atender. Mas Faraó ainda foi totalmente inflexível. Ele disse que os israelitas queriam ir para o deserto para prestar sacrifícios porque eles estavam ociosos e continuou mantendo o seu discurso de que eles não teriam ajuda na fabricação e na produção. E então os líderes hebreus se revoltaram contra Moisés e Arão, pois alegaram que eles o tornaram odiosos diante de Faraó. E é porque aqui Moisés estava cumprindo a ordem do Senhor e ainda assim o povo de Israel queria que Deus castigasse Moisés e Arão por isso. Ou seja, o povo se levantou contra a aliança de Moisés instituída pelo Senhor. E essa não foi a primeira vez que os israelitas fizeram isso. E então Moisés questionou o Senhor sobre a aflição do povo. A situação tinha piorado muito. Moisés aqui ainda não entendia a eficácia da sua missão. Deus estava cuidando de tudo para mostrar para os israelitas, para o Egito e para as nações vizinhas quem era o Deus Todo-Poderoso. Toda aquela situação era somente uma preparação para a manifestação da mão poderosa do Senhor em favor do seu povo escolhido. No capítulo 6 fala sobre as promessas de Deus, que era o livramento dos israelitas. Moisés se queixou a Deus porque o sofrimento do povo aumentou desde que ele tinha chegado no Egito, e Deus reafirmou a Moisés a sua aliança inviolável. Ele havia se revelado primeiro para Abraão, Isaque e Jacó como o Deus Todo-Poderoso, no hebraico El Shaddai, e agora ele havia se revelado pelo seu nome pessoal, que é Yahvé. Ele relembrou a sua aliança com os descendentes de Abraão, que era de dar a terra de Canaã. Aquele propósito era com todo o povo de Israel. Mais uma vez, o Senhor ordenou a Moisés que dissesse aos israelitas que ele tiraria as suas cargas de trabalho do Egito e os resgataria. E a palavra ainda diz que Deus falou que seria com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. A palavra resgatar, utilizada nessa passagem, vem de um termo hebraico que tem o significado de restabelecimento dos direitos de uma pessoa por resgate pago por um parente próximo. Deus já havia chamado Israel de filho primogênito e agora resgataria eles como povo exclusivo. Moisés falou tudo isso para os israelitas, mas eles não deram ouvidos por conta da ânsia de espírito e da escravidão que eles estavam sofrendo. Essa ânsia de espírito também vem do termo pequenez. O povo estava muito desanimado e incrédulo. Deus ordenou que Moisés falasse novamente a Faraó que libertasse o seu povo do Egito. E Moisés também ficou desanimado, pois nem o povo de Israel deu ouvidos a ele, quem dirá Faraó. E Moisés alegou também que não sabia falar. Mas Deus manteve a sua ordem. Isso quer dizer que o livramento de Israel do Egito seria realizado exclusivamente pelo Senhor. Do começo ao fim, o Senhor que traria a libertação para ele. E essa obra era inteiramente do Senhor. Depois vai falar sobre a genealogia de Moisés e Arão até Ruben, Simeão e Levi, que eram os filhos de Jacó. Aqui teve o intuito de falar sobre o parentesco deles e também sobre a legitimidade da liderança civil e sacerdotal que eles desempenharam. E alguns comentaristas sugerem que seja uma genealogia representativa ou simbólica e não deve ser interpretada de forma direta e literal. Isso porque, como eu já falei, Arão e Joquebede eram sobrinho e tia, e isso era uma união proibida, né? Segundo a lei mosaica que foi instituída lá em Levítico.
E uma genealogia simbólica não registraria esse tipo de união. Essa genealogia também não registra os descendentes de Moisés, mas aprofunda a genealogia de Arão, que era justamente para estabelecer a sucessão sacerdotal. E por último, Deus relembra a Moisés mais uma vez sobre a sua convocação como instrumento de Deus para servir de libertador do seu povo no Egito. Êxodo 7 vai falar sobre as pragas que Deus enviou ao Egito. Deus fala novamente com Moisés sobre a missão dele para liderar a saída dos israelitas daquela terra, e ele ainda diz: vê que te constituí como Deus sobre Faraó. Ou seja, Moisés seria o próprio embaixador de Deus e usaria as palavras de Deus. E Arão seria o seu profeta. Arão era o porta-voz de Moisés e Moisés era o porta-voz de Deus. Mas Deus endureceria o coração de Faraó para mostrar os seus sinais e maravilhas no Egito. Esses sinais e maravilhas é as pragas que Deus vai enviar para o Egito e o milagre de preservar os israelitas em meio àquelas pragas. Deus colocaria a sua mão sobre o Egito e ainda faria sair dali os filhos de Israel com grande juízo definitivamente. Moisés tinha 80 anos e Arão tinha 83. E eles fizeram conforme o Senhor tinha ordenado. Deus ordenou também para que quando Faraó pedisse os milagres, Arão lançaria o seu bordão e ele se transformaria numa serpente, e assim eles também fizeram. E então Faraó ordenou que os seus mágicos e adivinhos egípcios fizessem o mesmo. Esses mágicos e adivinhos eram pessoas consideradas entendidas de religião, e a religião lá no Egito era panteísta, ou seja, acreditavam em vários deuses. E também já era uma prática muito comum deles, o encantamento com serpentes. E os sábios de Faraó conseguiram fazer o mesmo com as suas ciências ocultas. Não se sabe ao certo se o que eles fizeram foi uma certa ilusão de ótica, ou algum truque de manipulação, ou realmente foram milagres por ação de espíritos malignos. Assim como fala Apocalipse 16:14, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Depois, o bordão de Arão devorou o bordão dos mágicos. Os mágicos dependiam dos truques das ciências ocultas, e enquanto que Arão dependia apenas do poder de Deus. E o poder de Deus é superior a qualquer outra manifestação de poder. E provavelmente esses são os mesmos sábios citados pelo apóstolo Paulo, que era James e Jambre, lá em 2 Timóteo 3:8. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e repróbados quanto à fé. Ou seja, a mesma forma em que os feiticeiros resistiram a Moisés, os falsos mestres resistem à verdade de Deus. E ainda assim, o coração de Faraó se endureceu e ele não ouviu o que Moisés e Arão lhe falaram. Lembrando que o coração dele já era endurecido, Deus só entregou a ele o que ele já tinha. E também foi para que o próprio Deus operasse e os israelitas vissem que foi a mão de Deus que tirou eles do Egito. O Senhor ordenou que Moisés fosse se encontrar pela manhã no rio Nilo com Faraó e tomasse seu bordão e anunciasse que, como ele não liberou os israelitas, as águas do rio Nilo seriam feridas e se tornariam em sangue. Muito provavelmente, Faraó ia ao rio Nilo pela manhã para se lavar ou para realizar algum tipo de ritual religioso. Isso que o Senhor faria causaria a morte do rio e a escassez de água aos egípcios. Deus ordenou para que Moisés falasse para Arão para ele estender o bordão sobre as águas do Egito, que eram rios, canais, lagoas, reservatórios, e as águas se tornariam em sangue. E tudo isso aconteceu diante de Faraó e de seus oficiais. Essa foi a primeira das 10 pragas que Deus enviou ao Egito. Alguns comentaristas já tentaram explicar de forma natural o que aconteceu, mas aquele fenômeno foi totalmente um ato de Deus. Foi o próprio Deus quem realizou aquele milagre. Inclusive, a tradução da palavra sangue, do termo hebraico, vem de um significado de substância e não era apenas uma cor vermelha. Isso foi um golpe certeiro na religião e na economia egípcia. Isso porque o rio Nilo e as suas margens era a fonte de vida no Egito e era um grande recurso econômico, que fazia com que eles tivessem agricultura naquelas terras. E na religião porque ele era tido como uma divindade e ali Deus revelou a sua superioridade absoluta sobre o Egito. Os feiticeiros de Faraó conseguiram repetir aquele mesmo sinal e Faraó não reconsiderou a sua posição, se virou e foi para casa. Depois, os egípcios cavaram poços junto ao rio para conseguirem água potável. O fato de os mágicos de Faraó terem conseguido fazer o mesmo não era uma demonstração de poder, porque se eles fossem capazes de fazer algo poderoso, eles reverteriam a situação e não imitaria. E depois passaram-se 7 dias até que a segunda advertência do Senhor fosse dada, que seria a segunda praga derramada no Egito. E é isso, galera. Espero que eu tenha trazido um pouco de conhecimento para vocês. Não esquece de deixar o seu like no vídeo e se inscrever no meu canal. Um beijo, que Deus abençoe.